Boa tarde, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Amiga Espírita. Deixa eu mandar os aviãozinhos pro pessoal que eu me atrasei um pouquinho, mas o pessoal fica um pouquinho perdido. Mas vamos andar aí, quem puder entrar, já vai entrando aí. Fique à vontade. Tá faltando gente aqui embaixo. Prontinho. Avisando aqui o pessoal que é só um atrasinho mesmo. Boa tarde, Aloysio. Bem-vindo. Boa tarde, João. Vi você me chamando. Acho que eu me atrasei um pouquinho. Deu um pouquinho de confusão aí, né? Bem-vindo. Boa tarde, Mames. Bem-vinda. E a música tá alta. Gente, eu vou cancelar essa música. Não dá, né? Opa. Acabou. Desisti da música. Pronto. Bom. Já tirei. Fica tranquilo. Boa tarde, Carol. Seja bem-vinda. Boa tarde, Babi. Bem-vindos todo mundo. Vamos para mais um estudo aqui. E hoje, deixa eu fixar aqui o comentário. Hoje, então, nós vamos para o capítulo 1 do livro e se chama Ao Levantar-se. Olha só, e eu li ontem esse capítulo e falei, nossa, né, eu sempre levanto tranquila, levanto bem, e hoje foi um dia que eu perdi a hora, eu me atrasei. Eu tinha marcado o relógio para ir no supermercado logo de manhã e eu atrasei. Eu perdi a hora, eu não sei o que aconteceu, não sei se eu programei pro dia errado, não sei até agora o que aconteceu. E aí eu acordei uma hora depois com meu outro alarme naquele susto, correndo e já saindo logo, que tinha que ir pro mercado, depois voltar a trabalhar. E aí eu já tinha me preparado para esse texto, né? Já tinha lido esse Ao Levantar-se e eu mesmo me peguei de surpresa que, né? Não foi nem um pouco como o André Luiz fala aqui no texto, né? Boa tarde, Raquel, seja bem-vinda. Boa tarde, Luiz, bem-vindo. Puxa uma cadeira aí, vamos sentando e vamos começar a ler nosso texto. Vou dar só mais uns minutinhos, acho que para mais alguém entrar. Mais um minutinho só, se tiver mais alguém aí entrando. E a gente começa. Ju, boa tarde, bem-vinda. Vamos para o capítulo 1. Hoje eu não segui o que o André Luiz vai falar aqui ao levantar-se, mas eu quero que todo mundo, inclusive eu, né, escute isso para os nossos dias. Então é muito bom a gente pegar essas mensagens aí, nessas vacinas de amor, que nem ele falou, nessas pílulas que nos ajudam a ter a conduta moral um pouco mais aprimorada a cada dia. Gelk Grupo Espírita, sejam bem-vindos. Aloísio, nada é por acaso, para você ver, né? Acho que teve um dia também, né, um texto que você fez, você falou, nossa, não, nada a ver comigo esse texto, né? E, e aí aconteceu de eu achar assim, falar, nossa, né, tranquilo, vou fazer tranquilo esse texto, não tem muito o que falar, não. E aí, no fim, hoje eu mesma me peguei na correria, quando eu acordei, perdi a hora, saí correndo, mas mantive a calma, assim, não saí correndo, eu peguei o carro, mas não fui correndo, né, desesperada para acontecer um acidente nem nada. Luiz falando tudo aqui, né, Luiz? Devemos sempre levantar e agradecer a Deus por tudo. É isso aí, com certeza. E como que a gente se levanta, né, geralmente? Eu tento me levantar de uma maneira um pouco mais tranquila sempre. E eu sou meio sonolenta também de manhã. Eu confesso que a parte matutina não é meu forte, não. Assim, eu sou muito mais de ficar mais acordada para tarde, início da noite,
né? Mas também um pouquinho mais pra noite aí, quando todo mundo vai dormir, às vezes eu ainda tô, né, com pique para fazer as coisas, mas eu confesso que amanhã ao levantar, eu sou um pouquinho mais devagar mesmo. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Por isso que eu nunca pensei em fazer live de manhã, porque eu sei que seria um problema. As participações que eu já fiz não deram muito certo, não. Assim, eu fico com sono mesmo. E a gente vai, né, se percebendo ao longo do tempo, né? E muitas vezes a gente convive em casa, né, com uma pessoa que é super agitada de manhã e a gente é igual eu aqui, meu marido, a gente é super devagar. E fala com a gente tipo, murmura. Não é mau humor, mas é que realmente o cérebro não pegou no tranco, né? Então tem dessas diferenças também, né? Quando a gente convive em família, convive com mais pessoas, às vezes a pessoa é pura energia de manhã. E os outros não são, né? Tem gente que não é. Ah, Luiz, ele pensou que o texto fosse para os outros aquela vez. Mas os outros somos nós mesmos, ó. O ouvidinho aqui é o primeiro, ó. O ouvido tá mais perto que a câmera aqui do celular, o microfone. É bem isso mesmo. Mas vamos lá, vou começar a ler agora então. Ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as próprias atividades. Então, muitas vezes a gente tem o costume, né, para quem acorda e já vai fazer as coisas, a gente muitas vezes deita e tem o costume de orar, né, de agradecer pelo dia. Todo mundo aqui segue Santo Agostinho, então já faz aquele exame de consciência, já lembra tudo o que aconteceu de bom, aconteceu de ruim. Não é, né? Mas a gente reza e agradece. Então tá ótimo. João aqui falando que acorda cedo, mas o cérebro demora a acompanhar. Isso é que nem eu. E você acorda cedo mesmo, João? Eu sou assim, ó. Se eu acordo umas 6h30, mais ou menos, né? Eu vou acordar lá pelas 9h30, por aí. E mesmo quando eu trabalhava, viu? Eu dirigia, ia pro trabalho, né? Eu trabalhava fora, né? Agora estou trabalhando no home office. Mas eu trabalhava, ia pra empresa e eu chegava lá, ficava meio devagar. Se tinha alguma reunião cedo, assim, eu tava meio aérea. Luiz falando, sempre devemos pedir a Deus para nos abençoar e nos guiar de todo mal. É verdade, Luiz. O Vitor falando, se acordar às 8, minha mãe já acordou, lavou o quintal, fez compras, fez artesanato e está organizando as roupas por ordem cromática. Vitor, parabéns para sua mãe, viu? Que energia! Nossa, que bênção! Isso que é pique, hein? Nossa Senhora! Que horas que ela acorda? 5? Só de você falar eu cansei já de ler aqui. João Carlos, isso. É cedo, né, João Carlos? E Carla, seja bem-vinda, Juventude Vida. Aqui é a nossa conversa. Alessia também, seja bem-vinda. A Babi só dando risada e o Vitor falando, eu sou o oposto. E o problema são esses opostos, né? Quando esses opostos estão dentro da própria casa, né? Meu marido também é assim, meio devagar, né? E como você, e a minha sogra, ela é super animada, e ela acorda, então ela acordava, abria a porta, já saía falando, conversando, e ele não pegava metade das palavras, né? Normal, faz parte. Adriana, seja bem-vinda, boa tarde. Ela acorda às 5. Ela acha que dormir é perda de tempo. Meu marido também acha, mas aí ele dorme tarde, entendeu? Ele aproveita a noite, que é uma pessoa mais noturna. Ela já aproveita a manhã, que é uma pessoa mais matutina, mais diurna, né? A Babi, eu sou assim, Flavinha, às vezes pela manhã não consigo fazer nada à noite. Cada um tem um ritmo, né, gente? Babi também acorda cedo. Luiz acorda às 8 e ajuda a fazer tudo em casa. Ó, que beleza, hein? Aí sim, gostei. Natália, somos espíritas, bem-vinda. E aí a gente tem o costume, né, de dormir, a gente agradece a Deus, e quando a gente acorda, a gente lembra de agradecer a Deus? Como que são vocês?
Você agradece a Deus a bênção da vida pela manhã? Sabe, muitas vezes eu olho para fora, assim, quando eu vou abrir uma janela, vejo o céu que tá bonito, as nuvens e tudo mais. Nesse momento eu agradeço, sim. Logo quando acorda, não me lembro porque eu tenho muito sono, mas eu lembro, assim, de abrir uma janela, de começar a abrir a casa, né? E começar agradecendo. E, e aqui, né, falou que antes, na verdade, né, se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as próprias atividades. Então, mesmo que você não ore, não comece o dia daquele jeito agitado e negativo de lá vem mais problema, sabe? Lá, daqui a pouco alguém já tá me ligando, tá me chamando, daqui a pouco chega, né, tal pessoa, tal situação, e muitas vezes a gente entra numa onda, né, de ansiedade e de amargura mesmo pelo dia. O dia mal começou, você já tá com todo esse negativismo, né? Então André Luiz fala, né? Você não quer orar, não costuma orar de manhã? Seja sereno, pense coisas boas. Vamos, né? Vamos por alguns momentos ali, ficar um pouco mais calmo, mais tranquilo. Às vezes é um café que você toma, você vai tomar um café, sabe? Já fica um pouco mais tranquilo, curte um pouquinho o café, né? Não faz aquela coisa toda esbaforida, correndo. Então, a gente precisa dessa calma, dessa serenidade na nossa vida. E porque assim a gente se prepara para as nossas atividades e o que tem por vir, né? Como eu disse, eu não fui bom exemplo hoje, que eu acordei na correria, mas foi um dia que não foi muito comum para mim. Mas geralmente eu sou tão devagar que dá tempo de fazer tudo. Olho o céu, tomo café, fico olhando pro nada. É super normal, assim, não tem. Não fico nem pensando assim, muito mais, né? Claro, a gente tem que puxar o lado positivo, de agradecer, de pensar coisas boas, do que tá ali pensando nada e deixar as ideias ruins virem também, né? Porque uma vez você tá ali ocioso, às vezes sem fazer nada, é onde os pensamentos e as influências vêm. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né? E orar, por isso que ele fala, né? Se você já tem o costume de orar, ore. Se não, somente pense essas coisas boas. E esse livro é bom, gente, que quem também quiser passar esse aviãozinho para quem estiver precisando dessa mensagem, ele não é um livro só necessário, né, para quem segue o espiritismo, e sim para todas as religiões, porque são costumes, são hábitos diários, são melhoras de conduta que não tem a ver muitas vezes com uma religião só, né? E a gente consegue aqui trabalhar muito esses temas. A Luísa falando que principalmente a segunda-feira, orar, agradecer, acordar. Ricardo entrou. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. A Alessia falando, acordo com o mau humor do cão. Tenho procurado fazer uma higienização mental antes de dormir. Uma hora vai fazer efeito. Muitas vezes, né, você também pode não estar dormindo tão bem, não está tendo uma boa noite de sono, né? E muitas vezes, gente, parece bobagem, né? Mas é um travesseiro, é uma posição que você dorme, é simplesmente você comer antes de dormir, comer coisas pesadas que deixam a gente mesmo com o sono um pouco mais agitado, e aí a gente acorda também já com mau humor e desanimado e tudo mais, né? Porque você não dormiu bem, seu corpo não conseguiu descansar, né? Luiz falando, devemos sempre pensar em coisas positivas, esquecer todas aquelas coisas ruins. E logo de manhã, né, Luiz? Já não, a gente vai ter o dia todo para vir algum pensamento assim e a gente afastar, mas logo de manhã, vamos já pensando, né, o que tem de bom, o que tem para fazer, e não vamos ficar vendo notícia ruim também, sabe? Aquele costume, né, de tomar um café e ficar vendo um jornal, às vezes o jornal tá com notícia ruim. E vamos tentar fazer o nosso horário ficar mais gostoso, mais especial, né? E mais tranquilo também. Silvia, boa tarde, seja bem-vinda. Josiane também, boa tarde. A Luísa falando que a preparação para o sono é fundamental para termos um alegre despertar. Ou um despertar sem mau humor, né, Luísa? Porque um alegre, assim, o alegre para mim, sair um sorriso assim, né, demora um pouquinho, mesmo eu, assim, que tô sempre risada. Mas só não tá de bom humor, de mau humor, tá ótimo, né? E daí, Sandra, seja bem-vinda. Paz e Luz entrou.
E aí ele continua, né? São pontinhos só, né? Isso que é o gostoso desse livro é isso, porque dá pra gente ir falando aqui. Levante-se com calma. Então, o que que é o levantar com calma? É sair que nem eu saí hoje? Tô atrasada. Meu Deus, eu levantei naquele tiro. Neve, calma. Não teve nem um pouquinho. Por quê, né, gente? Quando a gente tá no nosso... A gente está dormindo, a gente está sonhando... Muitas vezes também o nosso corpo, né, a gente acaba indo passear outros lugares, conhecer outros lugares ou ficar por aqui mesmo. Há um desdobramento, né, do nosso espírito. O nosso espírito ele vai para passear, simplesmente ele também não fica sozinho ali passeando do nada, né? Tem um fiozinho que une ao corpo físico e o mantém alerta, né? Tanto que se alguém o chama, você já acorda na hora, né? Principalmente quem é mãe e pai sabe bem disso, que a gente acorda rapidinho. E é importante, né? Depois dessa noite, desse descanso, a gente ter o costume de acordar com calma. Por quê? Porque tá voltando as coisas, né? Deixa indo o corpo se acostumar, ir acordando, ir levantando. É importante a gente ter esse cuidado com o nosso corpo, né? É um auto-amor, é uma maneira também da gente se cuidar, né? Muitas vezes não é só você se alimentar de coisas boas, mas também você ter bons pensamentos, você respeitar o tempo do seu corpo para fazer as coisas. Então a gente tem que se respeitar acima de tudo. Luiz falando aqui, antes de dormir, faça uma oração, pedindo a Deus para que você possa acordar no outro dia com um humor melhor. Sim, pedir para isso, para descansar, para o corpo físico descansar, né? Para se tiver alguma coisa que a gente puder trabalhar e fazer o bem durante o sono também, que a gente esteja ali disponível. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, né? A Luísa está falando do preparo antes de dormir. Então, eu tenho muito problema quando eu vejo muita série, muito filme, vejo uma coisa que me agita muito à noite. Eu não durmo bem e eu não fico bem no dia seguinte. Então, eu sempre tento, na medida do possível, ler alguma coisa mais tranquila ou assistir alguma coisa também mais tranquila. Meia hora antes, geralmente eu não ligo a TV, eu fico um pouco mais distante das coisas, eu pego um livro, pego alguma coisa assim que vai me deixar um pouco mais tranquilinha para que eu consiga, né? Dormir com calma e, por consequência, descansar e levantar com calma. Aloísio dando a dica aqui, pessoal, para quem não está acompanhando o perfil, ó, Reflexões Aloísio, ele está fazendo um estudo bem legal às 22 horas sobre um livro do Jerônimo Mendonça. São temas muito atuais e é incrível, assim, a história também de Jerônimo Mendonça, para quem não conhece. É uma história de superação muito linda, que a gente vê como a gente é pequenininho ainda, né, perto das dificuldades que essas grandes pessoas que passaram por aqui, esses grandes espíritos como Jerônimo Mendonça, Chico Xavier, né? Todas as provas que eles tiveram, toda a missão que eles cumpriram. Então vale a pena, gente, não só pela lição, né, do livro Escalada de Luz, mas também pela história de vida dele. Luana, seja bem-vinda, boa tarde. A Silvia, o sono útil sempre traz um despertar tranquilo, é verdade. Priscila, bem-vinda, boa tarde. Cefac Oração. Rô, bem-vinda também, boa tarde. A Luísa lembrando aqui, lembrar que ao acordar e estar diante do espelho, dar um sorriso franco e aberto e dizer para si mesmo que você é feliz, pois é filho de Deus. É verdade, todos nós, né, devemos dizer isso para nós mesmos. Com certeza. Babi lembrando, né, ser espírita, que quando nós dormimos mal, adquirimos doença também. Sim, porque muitas vezes a gente está envolvido também em uma energia que não está nos fazendo bem, né? Por isso que a gente está dormindo mal. Luiz falando, quando se levantar, tentar acordar devagar, sem pressa, o levante-se com calma, né? Aí ele vem para o próximo ponto. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum.
Então você tem uma pessoa, né? E a gente lembra muito quando era jovem, né? E o pessoal, assim, quando ia dormir junto, assim, todo mundo numa casa, num lugar, numa excursão. E muitas vezes um brincava com o outro, né? Fazia essas brincadeiras. E e um aproveitava para tirar sarro do outro, né? E muitas vezes, claro, a pessoa que estava recebendo a brincadeira nunca gostava, né? Normal. E a gente aqui no dia a dia, a gente também vai amadurecendo, vai entendendo as coisas, né? E a gente tem que ser sempre assim, né? Bondoso e gentil com os outros. E também a gente sempre pensar, né? Que como que você gostaria, né? Que alguém te acordasse. Então a gente não pode ficar, né, acordando as pessoas de qualquer jeito, no grito, xingando, maltratando. Então tem que ter muita calma mesmo, né? E eu lembrei também, para quem lembra lembra aquela brincadeira que tinha, acho que antigamente tinha na TV, hoje em dia eu nem sei, que eu mal assisto TV, que o pessoal ia acordar os artistas e aí tinha lá no programa e vinha com uma buzina, fazia aquela bagunça, e o pessoal às vezes levava um susto, né? Dava uma dó em determinadas pessoas ali, que assustava de verdade, mas você via que a pessoa estava dormindo, né? Tava descansando e nem imaginava que iam abrir a porta do hotel ou a porta do lugar que eles estavam e dessem aquele susto, aquela buzina forte, né? E dava uma dó assim das pessoas, né? Tinha gente que era mais esperto, que às vezes já ficava de olho, já sabia que estava por aí e e aí eles já fugiam, né? Já faziam as coisas. Gabi, boa tarde, Gabi. É o sinal verde, sim, amiga. Aqui, ó. Sinal verde, capítulo 1. Comecei ontem com a introdução. O Vitor aqui falando que uma das causas possíveis de fibromialgia é excesso de adrenalina no organismo. Também pela falta de descanso e um bom sono. Ah, a mãe dele tem. Olha só. E que coisa, né? E ela pensa dessa maneira, né? Tomara que ela descanse, né? O corpo dela, porque se tem excesso de adrenalina, acho que a pessoa não consegue descansar também, né? Fica difícil, né, da pessoa relaxar. Andréia, boa tarde, bem-vinda. Luiz falando que às vezes são muitas preocupações, por isso que certas pessoas não conseguem ter uma boa noite de sono. Com certeza, né? Por isso que a gente tem que manter o hábito da oração, porque ainda mais no momento que a gente está passando, a situação que a gente está passando, né? Não tá fácil para ninguém. Eu coloquei um filtro aqui embaixo que eu não sei o que eu fiz, gente, mas eu vou deixar assim. Vamos lá. Penúltimo. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Então, né, independente do que for, independente com quem seja, só vou ser legal com quem é legal comigo. Gente, passou dessa hora, passou do momento da gente falar isso, né? Só vou ser bonzinho com quem é legal comigo, senão vou fazer a pessoa que sofra, a pessoa que se dê mal, né? E aí a gente tem que pensar assim, é o momento da gente ter essa conduta mesmo, né? A gente tá aqui, né? Como disse no início do livro, Emmanuel disse na introdução, tem que fazer o bem ao próximo tanto quanto nós desejamos o bem para nós mesmos. Então, se a gente está cooperando com tudo e com todos, e eu duvido que alguém aqui não queira que coisas boas aconteçam com a gente. Não, a gente sempre quer que as coisas boas venham pra gente, que se a gente tiver uma dificuldade, as pessoas venham nos ajudar também de volta, que tem alguém ali disposto, né, a estender uma mão amiga, a te dar uma força quando tiver uma dificuldade, de repente no momento difícil, um amigo para te ouvir. A gente sempre, né, gostaria que tivesse alguém dessa maneira e muitas vezes, para a gente receber isso também, a gente tem que ser assim, a gente tem que fazer esse bem. A gente não tem que pensar em fazer um bem no sentido de uma troca, de uma barganha. Ah, mas o que eu estou ganhando fazendo isso de bom? Né? Ah, se eu fizer isso de bom, então Deus vai me dar
saúde, Deus vai me dar tal coisa, Deus vai me dar um bom emprego. As coisas não funcionam assim. Você tem que ajudar, como diz o Luiz, devemos sempre ajudar o próximo, né, simplesmente pelo fato de ajudar e não por estar esperando algo em troca. E também sem ficar na obrigação de, se alguém te ajudou e você foi pego de surpresa, né, por essa grata ajuda, né, vamos imaginar, a gente também não fica na obrigação de retribuir. Muitas vezes a oportunidade de retribuição, ela vem através de outras pessoas, de outras situações. Então a gente não tem que pensar dessa maneira, né? Vamos cooperar para o bem. Se as coisas vierem para o bem, ótimo. Se elas não vierem, continue fazendo bem, continue fazendo a sua parte, porque aí a sua consciência tá limpa, né? Se o outro não pensa assim, problema do outro, né? Não é mais nosso. E o último aqui, antes de sair para a execução das suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, né, a gente vai finalizando aqui, deixa eu ver, meia horinha já. A gente vai finalizando aqui e pensando, né, que se a gente traz coisas boas no nosso coração, traz bons pensamentos. Mitty, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Júlia, bem-vinda também. E se a gente traz esses sentimentos bons no nosso coração, se a gente já acorda, né, pensando coisas boas, e mesmo que apareçam coisas ruins, mas falar, nossa, isso não, eu não vou deixar me afetar, isso não vai chegar até mim, porque eu quero estar bem hoje. Eu quero ficar em paz, eu quero viver em paz. E isso é uma escolha que a gente faz a cada momento. E em todo momento também há situações que te fazem desistir dessa escolha. E a gente tem que sempre agradecer. Agradecer por mais um dia de vida ao levantar. Agradecer por estar bem fisicamente, acordar sem uma dor, acordar bem disposto, né? Mesmo fazendo uma atividade ou um trabalho que você não queira fazer, mas você tá bem fisicamente. E a gente não tem entendimento de muitas coisas, né, que acontecem com a gente, mas a gente sempre tem que levar um pensamento positivo em relação a isso, uma lição a aprender. E a gente tem, de uma certa maneira, né, como fala aqui, abençoar a vida. Então, vamos agradecer, vamos fazer coisas boas, ajudar na medida do possível as pessoas. Se alguém vem até você com uma dificuldade, precisando de um conselho, seja gentil com a pessoa, seja bondoso, seja companheiro das pessoas que estão próximas de você, auxilie, ajude, sem apontar o dedo, sem ficar julgando, faça simplesmente por fazer o bem. E muitas vezes a pessoa fez uma coisa errada mesmo, ou você tem um monte de coisa entalada para falar, mas não fale porque não faz bem. Ajude, haja, faça com que a vida fique mais leve, né? E aí a gente abençoa a vida para que a vida nos abençoe algum dia, né? A gente fica esperando muitas vezes que a bênção chegue e que a vida chegue cheia de bênçãos para nós, mas o que a gente está fazendo pelo outro, né? E são coisas simples, né? André Luiz leva de uma maneira muito simples, então ele pediu para a gente agradecer. Se você não quiser orar, você pode pensar positivo, que não tem problema, corte com calma, levanta com calma. Se você está em casa, precisa acordar alguém, seja bom, seja gentil com essa pessoa. Se você tem uma oportunidade logo de manhã e no início do seu trabalho em ajudar uma pessoa, em ajudar alguém, ajude de coração aberto, faça isso com muito amor. E por último, né, antes de a gente começar o nosso trabalho ou ir para algum lugar, vamos ir tranquilos, serenos, com a certeza, né, de que Deus e Jesus estão sempre com nós e pensando que o nosso dia vai ser bom. Se a gente já começa achando que tudo vai ser ruim, tudo vai dar errado, as coisas vão dar errado. Mesmo que você tenha que passar por dificuldades, a gente tem que sim pensar em dias melhores, pensar em nossas escolhas. Deixa eu ver aqui o pessoal. Só agradecendo.
Mitch aqui, a Alessia com a Mitch. Luiz, levantar e agradecer a Deus por mais um dia. Sim, sim. A Mitch lembra falando aqui, Flávia, devo ter feito muito mal na vida passada, estou pastando nessa. Mitch, todos nós estamos passando por momentos de dificuldade. É claro que as experiências elas são diferentes, né? Cada um está vivendo aquilo que precisa viver, mas não fique se culpando por vida passada, pelo que eu fiz, que eu deixei de fazer, né? Ou simplesmente achando que não tem jeito. Você é melhor hoje, independente do que você fez na vida passada ou não. E a gente, né, tem os nossos reajustes mesmo, a gente tem os nossos débitos a passar, a gente tem a nossa programação, que a gente vem para cá e esquece. Então, fique tranquila e fique serena, que tudo está nas mãos de Deus. E Jesus está do seu lado sempre. Você está ali, conduzindo a sua vida, e Jesus está do seu lado sempre, Mitch. Não pense que está sozinha, que você fez mal e você está sofrendo agora por conta disso. Não, Deus não pune as pessoas. Deus é bondade, Mitch. Deus faz o bem. Então, se você está passando por isso, é porque você está pronta o suficiente para passar e evoluir. Então, quando a gente tem uma prova muito grande, também é sinal de um amadurecimento nosso, de uma compreensão. Então, respire fundo e agradeça e saiba que tem muitos espíritos amigos aí do seu lado, te ajudando. Conecte-se com eles, conecte-se com o seu mentor. Conecte com as pessoas que estão do seu lado, que às vezes inspiradas te trazem coisas boas, te trazem um sorriso no rosto de volta, né? Como eu vi você no final de semana passada. E lembre-se desses momentos, porque de momentos difíceis todo mundo passa, mas são esses pequenos momentos de alegria que a gente tem que se apegando e tem que ir pensando quando vem um pensamento muito ruim, quando você não acorda bem. Então, vamos ser firmes, saber que a vida continua depois daqui. Se hoje você está passando isso, logo mais para frente, você vai já ter feito já vai ter pago as suas dívidas e aí você vai conseguir sim caminhar para uma evolução e para uma melhora. Então é sempre para frente que a gente tem para pensar, viu? E lembre sempre dos momentos bons quando você estiver assim. Achei muito linda a sua foto com o girassol do lado, com as pessoas que você estava almoçando. E são esses momentos, sabe, que fazem a diferença pra gente. Parece pouquinho, mas não é não. Eu espero que você fique bem e todos nós aqui que te conhecemos, nós estamos mandando boas energias para você. E tenha certeza que esse momento ele vai passar, tudo vai passar. E as coisas vão ficar melhores sim, tá bom? Pode sempre contar com a gente aqui, seja sempre bem-vinda aqui na live. O Luiz falando, trate as pessoas com respeito. A minha mames lembrando a oração, né? Com Deus me deito, com Deus me levanto. Com a graça de Deus e o Divino Espírito Santo. É muito bonitinha essa oração, é a pura verdade, né? A gente está sempre com Deus, Deus está sempre com nós. Nós, né, somos deuses, nós temos também essa capacidade de estarmos bem. São pessoas comentando. A Mitch falando, sim, Mitch. É bom, o bom que você já está com laudo, né, de depressão, você está se cuidando, parabéns por esse primeiro passo, viu? Porque não é fácil. Não é fácil a gente ir aos médicos, a gente buscar essa ajuda e buscar mais ajuda se for mais necessário também, né? Mais tratamentos, terapias, porque isso é o primeiro passo. E pense que daqui para frente só tem a melhorar. Então, se você já foi atrás, se você já está com um psiquiatra, com uma pessoa que está cuidando de você também, daqui para frente as coisas vão melhorar. Eu sei que depressão moderada, muitas vezes a gente não vê saída, né, dentro do dia. A gente não sabe muito o que fazer para melhorar, mas isso vai passar. Tenha certeza disso, tá?
Eu tenho pessoas próximas, sim, que passaram por isso, que hoje estão bem, e é um processo de adaptação de remédio, é um processo que a pessoa vai indo dia após dia, e é um orar e vigiar, né, que a gente está sempre em constante alerta mesmo, mas as coisas vão passar. Tenha fé e conte aqui com a gente, tá? Eu sei que não é fácil, mas estamos aqui. A minha mãe me falando que meu avô dizia isso ao deitar e se levantar. Luiz falando, coloque Deus na frente que tudo vai dar certo. A Alessia falando para Mitty, né? Tudo passa, como dizia Chico, passa, Mitty. Muita força, olha as energias, Mitty. Olha as energias para você, toda essa energia linda para você se recuperar. A Mitty falando, Deus é bom, mas eu que não. Não, mas a gente tem muito ainda a aprender, mas é um sinal, né, que a gente tem muito ainda a melhorar. Todos nós, mas você é inteligente, você é linda, tem um sorriso lindo, você merece sim ser feliz e você vai ser. Então tenha calma dia após dia e tudo vai passando e tudo vai melhorando. Não entre em desespero, porque realmente esse é um processo que ele é devagar, né, recuperação, mas vai ser uma lição e tanto para você depois que passar, eu tenho certeza. A gente não passa pelas coisas à toa, sabe? A Babi falando, Mitty, nós somos filhos de Deus e ele nos ama, apesar de por causa de algo. A Luísa falando, não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao seu problema que você tem um grande Deus. É isso aí, Mitty, todo mundo aqui tá vibrando para você se recuperar. Vai ser assim, sim. Você vai se recuperar e vai passar por mais essa, tenho certeza. E logo a gente vai estar assim, todos juntos aqui, né? Agora nesse momento, todos vibrando boas energias para Mitty. E logo a gente vai lembrar pelo momento que passou, e eu espero que conforme a gente vai fazendo esse livro, as coisas também vão se melhorando e você vai vendo também a evolução disso, mas tenha calma e tenha fé. A Natália falando que com a Mitty, que também passou por algo parecido, não é fácil, passa sim. Muita gente passa por isso, Mitty, muita gente. A Rô falando, lembre-se que isso não resume quem você é. Não, porque geralmente quando a pessoa está com um quadro assim de depressão, ela não está sendo ela mesma. É uma doença muito difícil, né, de se passar, porque ela mesma não se reconhece. Mas isso não é você. Isso é uma doença, é uma situação que você está passando. Muita gente pensa isso e não é verdade. Como a Flavinha está falando, as coisas vão melhorar. E o muito importante é que você já está fazendo o tratamento correto. Isso aí. Obrigada, Silvia. Você é muito fofa aqui no meio. Mitty, estou medicada, já na tentativa de segunda medicação sendo calibrada. Sim, Mitty, é isso mesmo. Às vezes não é na primeira, tá? Mas as coisas sendo calibradas, elas vão melhorando. Então não desista na primeira, na segunda, talvez seja uma segunda e uma terceira, algum outro, né? O seu corpo que vai respondendo, o seu corpo vai respondendo aos poucos. Então, olha, tenha calma. Pelo menos o primeiro e segundo mês são meses mais difíceis mesmo, mas as coisas vão calibrando, como você disse, e vão melhorando, tá? Estamos aqui. A Alessia falando também que demora um pouquinho para acertar. A Mitty falando, né, dos sintomas. Mitty, só temos a agradecer, né? De 9, você apresenta 8. Né? 8. Poderia ser 9. E que bom, como você é amparada, porque você tem 8. E como que o Espiritismo ajuda você a não ter esse 9. Muito importante, porque você tem amor à vida. Você sabe o que acontece. E quem tem o conhecimento da doutrina sabe o que acontece com o suicídio. Sabe como são as coisas. Tem o nosso amigo Lourenço, né, faz também
live linda sobre isso, conscientizando as pessoas, porque muita gente não sabe, né? Acha que vai escapar de um problema, vai passar aquela dor se cometer o suicídio. Não é verdade, né? As coisas só pioram, que você só prolonga ela, só prolonga esse sofrimento. É muito triste. Então, agradeça que você tenha só 8. Um passo de cada vez, está sendo provada. Então, assim, olha que delícia, gente. Muito bom, viu? Muito bom, gente. Muito bom mesmo. A Renata falando aqui, contando também a história dela. Mitty, tenha fé em Deus. Perdi meu esposo, relacionamento de 26 anos com Covid. O meu Deus, minha família, os amigos e o espiritismo está me fortalecendo. Renata, o espiritismo é um consolador nessas horas. Eu penso assim que se eu não tivesse como certeza, né, tudo que eu tenho, a minha fé em Deus e o espiritismo também, o que a doutrina espírita fala, talvez eu nem tivesse motivo para seguir adiante na vida, mas a doutrina, ela nos traz esse conforto, traz essa certeza e a gente acaba descobrindo, né, que cada um cumpre sua missão no seu tempo e muitas vezes não há muito o que a gente fazer, né, e a doutrina, ela consola muito em relação a isso. Então aqui a gente tá é só um tempo, né, é só uma passagem. Sim, Mitty, a Silvia tá falando aqui, Mitty, tem umas vibrações que chamam Ave Maria, que ela é 5:30 da tarde, né, Silvia? É 5:30. E nos dias pares, então hoje não tem, mas vai ter amanhã, né? Teve ontem, 5:30, quarta e sexta. Eu vou te chamar, Mitty, quando começar a Ave Maria. A gente vai junto lá, que ela é muito boa mesmo. Eu ouvi ela ontem sentadinha, assim, concentrada, e é espetacular essa vibração do Lourenço. Luiz falando também, dando apoio, né, gente? Muito apoio, olha só. Olha só. É muito bom, né, Mitty? Obrigada, viu, ter entrado aqui e ter compartilhado com a gente. Renata também, muito obrigada, viu? A missão foi cumprida, ela falou. É muito entendimento, né, que a gente precisa ter, mas nossos sinceros sentimentos também, por tudo que você passou. E nós estamos aqui para apoiar também, né, um ao outro. É muito difícil. Bom, gente, eu vou finalizando aqui. Nós estamos juntos, acho que é mais um motivo aqui. Deixa eu agradecer a todos que estão aqui aproveitando: Babi, Aloysio e Daírsandra, Natália, João Carlos, Mitty, Vitor, Silvia, Carla, Mames, Carol, Rô, Júlia, Renata, Luiz, Alessia, Josiane e Andréia. Pessoal, muito, muito, muito obrigado mesmo pela presença. O texto, ele era, né, ele era mais simplesinho, mas eu acho que o que mais valeu a pena aqui foram todas as vibrações, nessa vibração de amor, de energia que nós estamos aqui passando um para o outro. Acho que todo mundo aqui está sendo amparado de uma maneira ou de outra pela doutrina. A Silvia falando, o pai e a mãe dela que desencarnaram do Covid 15 de novembro. E tá sendo muito difícil, né, para todo mundo, e a gente tem que se cuidar dos mais próximos, a gente tem que manter nossa fé em Deus e ficar focado, né, na nossa mudança, principalmente de conduta moral, porque muitas vezes a gente fica preocupado com o nosso intelectual, o que a gente tem aqui, o que a gente trabalha, mas o que a gente carrega com a gente, né, é a nossa moral, e a gente não se preocupa com ela. A gente não se preocupa com o cuidar do outro, o fazer o bem, o fazer boas vibrações e boas energias, como estamos fazendo aqui.
E eu espero que todos vocês tenham sentido essas boas energias, essas boas vibrações, para que a gente tenha, assim, uma ótima tarde e que a gente continue aqui nesse caminho do estudo, compartilhando coisas e estando juntos. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Tenha uma ótima tarde e até amanhã. Conto com vocês 1h30 da tarde, tá bom? Tchau, tchau!